Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast e hoje eu tenho uma pergunta para você. Como depender de Deus? E aí, Pedro, me conte mais sobre isso. Cara, primeiramente, muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite para você que nos assiste, para vocês também, meus amigos. Como que vocês estão a princípio, né? Antes de começar sobre esse tema, tá todo mundo bem, na graça, na paz? Amém. Na fome. Cara, esse é um tema bastante interessante, né? Como depender de Deus. Confesso que eu peco muito nesse tempo, porque não estou totalmente dependente de Deus. Confesso meu pecado aqui para vocês. Mas eu tento, sabe, dia após dia, construir, né, um relacionamento com o Senhor. Porque como que você vai ser dependente de confiar em alguém que você não conhece? Então, dia após dia, eu tento construir um relacionamento com o Senhor, uma caminhada para justamente ter essa dependência do Senhor. Eu espero um dia chegar nesse nível de ser totalmente dependente do Senhor e não me preocupar com mais nada. Mas hoje... Acho que é o sonho de todos nós. Mas hoje confesso que eu estou pecando nesse quesito. Infelizmente. Mas e você, Duda? Me diga. Olha, gente, isso é um assunto que eu acho assim bem profundo, porque é algo que, assim como o Pedro, né, é algo que eu luto todos os dias, é algo que eu tento construir e preciso muito construir com o Senhor, porque vai muito além do quesito apenas espiritual. Ele se aplica diariamente na minha vida. Então, acredito que mais pra frente, né, ao longo do podcast a gente vai ir comentando também, né, sobre experiências e até testemunhos, talvez ainda não concretizados e finalizados, de coisas que a gente tem vivido e que tem nos ensinado a depender do Senhor. E com certeza eu vejo que, assim, todos os dias o Senhor, ele me pega em algum ponto e fala assim, cara, você precisa depender mais de mim nessa área aqui. E eu sou uma mera aprendiz, eu tô aprendendo ainda. Você, Gabriel. De novo? Eita glória! Não, Batata quente. tá cada um jogando pro outro. Mas eu acho que também, né? Querendo ou não, a gente acaba pecando um pouco sobre isso, né? Depender totalmente de Deus. Pelo menos pra mim, eu acho que na maioria dos seres humanos é uma coisa muito difícil. Sim. Querendo ou não, porque se depender de uma pessoa não é fácil. Às vezes a gente quer fazer ele na nossa força. Não, eu consigo fazer, eu dou o meu jeito. Mas nós cristãos, a gente sabe que não é assim que funciona, né? E com certeza é difícil. E se a gente fazer do nosso jeito, né? Vou falar como os jovens, falando assim, parece que eu sou velho, né? Mas como os jovens de hoje falam... Como eu falo, vai... né? Tipo assim, como eu costumo dizer, né? Como eu costumo dizer. Deus vai usar a gente de exemplo, Sim. né? A gente vai acabar ali dando tudo errado. Eu tenho várias coisas, assim, vários testemunhos assim, que eu tentei fazer do meu jeito e deu errado. Todos foi porque eu não decidi confiar em Deus. Os que eu confiei deu certo 100%. Mas os que eu não confiei, era realmente só Jesus na causa. Então, né, irmã Camila? Vamos lá jogar a batata aqui. Batata. Queimou! Cara, dependência é algo que me quebra muito, sabe? E eu acho que isso que a gente tem vivido a respeito de dependência é muito daquilo que 90% de quem está nos ouvindo está vivendo, né? Que é o processo de aprender a depender do Senhor. E dependência fala muito sobre relacionamento, que fala muito sobre intimidade. Porque como eu vou depender de alguém que eu não conheço? Como eu vou confiar em alguém que eu não conheço, né? Uma vez eu conversando com meu pai, perguntando muito sobre confiança em Deus, ele falou assim, Camila, se eu falar para você assim, Camila, vai na padaria ali e compra o pão para mim. Eu não te dei dinheiro, eu não te dei nada. Mas eu falei, Camila, vai lá e compra o pão. Você vai comprar? Você vai lá comprar? Eu falei, vou. Aí ele perguntou, por quê? Já que eu não te dei dinheiro. Automaticamente eu falei, porque eu sei que você vai, de alguma maneira, pagar o pão. E ele falou assim, isso é confiança. Você sabe que eu não vou te desamparar, porque eu sou o seu pai. E a confiança, a dependência no Senhor é exatamente isso. Mas hoje eu confio no meu pai,
porque eu conheço ele, né? Como eu vou confiar em alguém que eu não conheço? Então, não tem como nós dependermos do Senhor sem conhecermos a ele. Eu acho que a dependência, não tem como falar sobre dependência sem falar sobre confiança, não tem como falar sobre confiança sem falar sobre relacionamento. Pensou que ia ficar de fora, Queimou né? de novo. Eu acho que, assim, eu tenho aprendido muito com a questão da dependência também. Porque os tempos que a gente está vivendo agora é muito de dependência, né? Eu falo assim porque as experiências que nós estamos tendo é muito sobre dependência. E a Camila levou a gente para um ponto muito bom, que é a questão do relacionamento. Então, assim, a gente precisa muito ter um relacionamento com Deus para a gente poder falar de dependência. Sim. Porque não tem como eu confiar numa pessoa que eu não conheço. Não tem como eu depender de uma pessoa que eu não conheço, que eu não tenho um relacionamento com ela. Então, a dependência, ela vem com o relacionamento. Porque o relacionamento constante, né? Que um dia você tá aqui embaixo, aí outro você vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, cada dia mais, né? E aí eu já entro com uma pergunta para vocês. Como começar a ter um relacionamento com Deus, né? Se a gente precisa do relacionamento para depender, qual que é o start para vocês do relacionamento com Deus? Por onde começar, né? Na minha visão, querendo ou não, acho que tudo começa com gratidão. Uhum. Porque se a partir do momento que a gente percebe o tanto de coisa boa que ele faz pela gente, né? A gente começa a confiar mais nele, né? Porque às vezes, o problema de hoje em dia é que as pessoas focam só no errado, focam só no erro. Então, focam só nas coisas que deram errado. Uhum. Então, a gente precisa olhar para as coisas que deram certo. Porque, querendo ou não, a vida é de altos e baixos. Nem sempre a nossa vida vai estar lá em cima. Nem sempre a nossa vida vai estar lá embaixo. A gente precisa ter altos e baixos para a gente aprender com os erros e os acertos, querendo ou não. E mais do que nunca, nós 5, a gente precisa aprender a depender de Deus, porque A esse gente tá aqui, sonho né? aqui, né, ele precisa realmente depender totalmente de Deus, porque se a gente uma hora for depender só da gente aqui, a gente tá lascado. Esse podcast ele é da própria dependência, né? A gente fala muito isso, principalmente no nosso grupo, a gente fala isso, que a gente só tá aqui por causa dele. Então, Por ele que eu estou. então é basicamente isso. Eu acho interessante a gente colocar também uma. Assim, vamos botar a carta na mesa, né? Gente, procrastinação é um trem que me quebra. E eu acho que assim, é o mal dessa geração. A gente procrastina muito gastar tempo com Jesus. Vou usar um outro termo que eu aprendi, ganhar tempo com Jesus, né? Que a gente falar assim parece até. Ai, tô gastando meu tempo. Até porque o tempo não é nosso, né? O tempo é dele. Mas a gente procrastina muito questão de, tipo assim, reservar um tempo pra me relacionar com o Senhor. Gente, isso é mais fácil, sabe? Sim. Porque se eu separo um tempo pra poder estudar sei lá, Pro Enem. vestibular. Pro Enem. Tópico sensível. Se eu separo um tempo pra eu poder estudar, pra eu jogar, pra eu assistir um filme, uma série, cara, por que eu não posso separar um tempo pra me relacionar com o Senhor se isso é, assim, uma das coisas mais importantes da minha vida? Porque assim como vocês já disseram, como eu vou me relacionar com alguém que eu não conheço? Então, se eu não gero relacionamento com o Senhor e eu não tenho esse start assim, cara, eu preciso começar ainda que sem vontade, ainda que desanimado, eu preciso começar. Porque senão eu vou ficar sempre aqui, ó. E isso entra muito na questão de que como começar, né? As pessoas nós ficamos esperando a vontade chegar, né? Mas eu não oro porque eu não tenho vontade de orar. Eu não jejuo porque eu não tenho vontade de jejuar. Se nós formos ficar esperando a vontade, nós não vamos fazer nunca. A gente não vai orar nunca. A gente não vai se relacionar com o Senhor nunca, né? O como começar é começar, né? É chegar lá, mesmo que você não tenha nada para dizer. Jesus, eu estou aqui. Eu não trouxe nada para a mesa, literalmente. Eu não tenho nada para dizer, mas eu quero começar, sabe? Eu quero ouvir o Senhor, eu quero me relacionar com o Senhor. Eu preciso disso, é entender que precisamos disso, né?
Eu considero que o mais importante é igual você falou, Camila, é o começar. Sim. Confessando de novo o meu pecado. Eu sempre tive dificuldade em começar e terminar o que eu começo. Então, tipo, pegando já nesse quesito relacionamento com o Senhor, eu sempre tive essa dificuldade de começar. Nossa, a Bíblia é muito. Igual minha Bíblia era daquelas antigas, King James, por exemplo. Aí eram aquelas palavras difíceis. Aí eu pegava ali assim, Senhor, não entendo nada. Meu Deus. Confesso esse meu pecado para vocês. Fui conseguir ler a Bíblia mesmo, falando sério, só depois que eu peguei uma tradução mais atualizada. Mas, enfim, não é o ponto. O que eu tô querendo dizer é que esse começar é difícil, por causa que, eu confesso, eu gosto muito de jogar. Jogo videogame, entre outros tipos de jogos. Eu gosto mesmo. Então, tipo, chegou um momento que eu parei, pensei e reparei. Falei assim, Senhor, chego numa sexta-feira, pós-expediente de serviço, cansado. Falo assim, nossa, não vou ler a Bíblia, tô cansado, deixo para amanhã. Mas aí vem um coleguinha e me chama assim, vamos jogar? O videogame liga na hora. Sim. Na hora o videogame liga. Na hora o chat do Discord abre. Então, esse começar é algo difícil, por causa que o mundo é atrativo. Sim. Vai fazer de tudo para tirar a gente do caminho. Então, o fato da gente já dar esse primeiro passo de começar já é um grande avanço. Já é o início de uma grande caminhada. Sim. E eu tenho certeza, se você buscar de todo o coração, o Senhor vai dar força, vai revelar, vai fazer os mistérios e os trabalhos. Os meninos gostam de jogar videogame, né? Quem sabe sai aí mais pra frente um Vox Games, né? Isso, hein? Uma Eu sala de jogos. Mas, querendo ou não, né, eu acho que uma das maiores armas do inimigo hoje em dia é a questão da distração, Sim. né? Então, como é que a gente quer ter um relacionamento com Deus? Se para ter um relacionamento, a gente tem que doar o nosso tempo, sem ser que o inimigo tá toda hora ali falando, não, faz isso aqui, olha, vê mais um episódio da série, joga um pouquinho mais, sabe? Então, a gente também tem que tomar cuidado com as distrações e deixar em primeiro Deus mesmo. Sim. Até porque depender do Senhor é algo que é completamente responsabilidade nossa. Sim. Deus, ele não vai botar uma varinha mágica, como diz o nosso pastor Jorge, e fazer com que você dependa dele. É algo que você constrói com ele. Claro que ele te capacita, como como o Pedro disse, é ele que nos capacita e que nos fortalece, né? Porque, assim, é algo que eu sempre repito pra mim mesma. Tudo vem dele e tudo volta para ele. Então, até a vontade de buscar vai vir dele também. Mas a gente precisa de ter um passo. Sim. Se eu não tiver a coragem e falar assim, cara, mesmo que sem vontade, eu preciso de mudar isso. Senão, vai continuar na mesma e eu sempre vou ficar só naquela, assim, aquela frustração de eu nunca comecei, mas eu preciso disso. Isso é um sentimento muito ruim, porque a gente fica se martirizando, mas é algo que a gente consegue mudar. Sim. Porque depende totalmente de nós. Sim, e é muito interessante porque muitas vezes a gente até consegue começar, né? Por exemplo, essa é a minha dificuldade, é o que o senhor tem trabalhado muito, que é a questão, tipo assim, cara, você sai do culto de domingo avivadão, sabe? Tipo, cara, quebrar tudo, não sei o quê. E aí na segunda, aí consegue chegar em casa, ora, tipo assim, fogo cai no seu quarto. Na segunda-feira já tá uma coisa mais morna. Um bom dia, Senhor, dá benção, não sei o quê. Na terça-feira já tá uma coisa assim, faça a mesma oração de ontem, né? A gente brinca muito assim. E aí na quarta-feira já não ora mais. Aí na quinta, fala nada, não faz devocional. No domingo tá avivadão de novo, mas não consegue manter a constância. Porque fica nessa dependência de vontade de orar. Ou tipo assim, cara, eu entrei no meu quarto hoje para orar e não senti nada. É um fogo de palha, né? É, um fogo de palha. Então, tipo assim, às vezes eu vivi muito isso. Às vezes a gente acha que a gente se prende muito a sensações, sabe? Tipo assim, cara, hoje na minha oração do quarto eu arrepiei, chorei, falei, não sei o quê. Mas ontem não. Então amanhã eu não vou orar porque não senti nada. Ou entra no quarto para orar e começa a orar e fala, cara, que não tô sentindo nada.
E às vezes a gente até pensa, cara, Deus não ouve as minhas orações porque eu não sinto. Mas até quando as nossas emoções, né, elas não estão afloradas, no nosso momento de oração, o Senhor, Ele está nos ouvindo. E só o fato da gente entender que Ele está nos ouvindo a todo tempo, quando nós estamos no nosso quarto, ou quando nós estamos falando com Ele, às vezes no trajeto do serviço, às vezes lá mesmo no serviço, Ele está nos ouvindo. Eu acho que isso também é um grande incentivo, sabe? Então entenda que o Senhor, Ele ouve você, o Senhor, Ele ouve as suas orações. Sim. Indo para um outro ponto também, eu acho importante a gente citar também que quando a gente depende do Senhor, a gente consegue discernir entre o passo de fé e o passo de loucura. E o que vocês entendem nessa questão, tipo assim, cara, o passo de fé? Porque na maioria das vezes o passo de fé ele parece loucura, mas ele não é loucura. E a loucura é você pensando que é a sua fé, mas é só você mesmo. O que vocês acham sobre essa questão? Eu acho que a primeira coisa que precisa ser dita é que mesmo que seja um passo de fé, ele traz dúvida. Porque nós somos seres humanos. E às vezes a gente fica assim, eu fico assim, gente, confessando aqui. Mas eu fico assim, sim, será que foi ele que falou? Sabe, às vezes ele usa outra pessoa para falar, uma pessoa que nunca te viu, que não te conhece, e você fica assim, mas será? Uai. Então, Abraão duvidou tanto que ele quis dar o jeitinho dele, né? Então, tipo assim, ele deu um passo de fé, mas existiu uma humanidade ali de dúvida, sabe? Então, o passo de fé é depender. É você entender, cara, independente, é silenciar a dúvida. Achei a palavra. O passo de fé é você silenciar a dúvida. Cara, humanidade, cala a boca, porque foi ele que falou. Então, eu vou em cima disso, sabe? E, às vezes, o que vai ser um passo de fé para você vai ser um passo de loucura para o outro. Sim. Então, isso aqui é prova disso. Né? Por que não testemunhar o Vox? Na verdade, isso aqui, para muita gente, vai olhar 5 pessoas sentadas, 2 caras no staff, 3 câmeras de telefone, 4 microfones, vão falar, isso é loucura. Isso aqui não vai chegar em lugar nenhum. Por que vocês estão com o segundo? Perdendo tempo. Nem editou o primeiro episódio, inclusive, quando esse sair, o outro já vai ter saído. Se você não assistiu, ouça, porque tá muito bom. Mas, gente, vocês nem editaram outro e já estão gravando outro, e semana que vem outro e tal. Não vai dar em nada, mas, cara, tem uma palavra. Então não é um passo de loucura, é um passo de fé. Para você é passo de loucura, mas para mim não é passo de loucura, sabe? Então é entender que às vezes Deus está falando com você, Deus está ministrando no seu coração, Deus está te dando uma palavra para o resto do mundo. Gente, Noé foi taxado de doidão, nunca tinha chovido. Mas ele tinha uma palavra. E ele deu um passo de fé, ele construiu uma arca. E quando a porta da arca fechou, que deu o primeiro pingue, eles falaram assim, lascou. Ele estava certo. Então, acho que passo de fé é você entender que não é sobre você. Não é sobre a sua capacidade, sobre as suas dúvidas. Mas sobre aquilo que o Senhor falou. E uma coisa também é que se você quer dar um passo de fé, ou se você quer ter fé, você não pode ser uma pessoa que busca a aprovação dos outros. Verdade. Porque, Faz um corte disso. Faz um corte disso. Porque, querendo ou não, quando você se importa muito com a opinião das outras pessoas, se uma pessoa chegar e falar, será mesmo que é? Você já entra em dúvida. Sim. Então, você realmente, nesse momento, você não está dependendo totalmente de Deus. Você está dependendo totalmente das pessoas. Sim. Tô Então, falando, tô ouvindo. Tô ouvindo muito aqui hoje. Então, querendo ou não, principalmente nós cristãos, a gente tem que parar de se importar com a opinião das pessoas Sim. para importar com a opinião de Deus. Eu acho que entra muito a minha frase nisso, né? Porque eu tenho, assim, uma frase que eu sempre falo com as meninas quando elas estão assim, elas me contam alguns problemas também, que agora serve pra vocês também, que eu sempre falo, vai viver! Então, assim, não liga o que as pessoas estão falando, não, gente, vai viver! Sim. E é muito diferente quando você vive debaixo de uma palavra. Porque quando você tem uma palavra, isso te impulsiona também a viver na dependência. Porque eu não vejo um
caminho ainda sendo formado, eu não tenho uma direção concreta, mas eu tenho uma palavra. Sim. É exatamente o que aconteceu com Abraão. Deus disse, sai da sua terra, da terra da sua parentela, Sim. e vai para onde eu te mandar. Ele não tinha um mapa, ele não tinha uma direção para onde Vem ele que eu ia, te ele conto falou no assim, caminho. vem que eu te conto É. no caminho. Sim. Então, cara, se você tem uma palavra que o Senhor te deu, só vai. Vai embora. Confia, entendeu? Não para de ouvir o que os outros estão dizendo. Para vai de ouvir viver. você mesmo. Para de ouvir você mesmo, vai viver, Sim. entendeu? Vai viver aquilo que Deus tem para você, debaixo dessa palavra que você tem. E não duvide daquilo que o Senhor tem falado para você, porque agora eu tenho aprendido mais isso, mas palavras que o Senhor lançou sobre a minha vida, eu sempre dizia, foi o Senhor mesmo? Será que não foi coisa da minha Será? Ou cabeça? era pro irmãozinho ali, eu peguei É. pra mim. Não quero Tava pegar a na bênção de frente. ninguém, não. Ai, ai. Mas igual citando o exemplo novamente de Abraão, não tem como não citar Não tem Abraão, como né? Pai falar da de fé. fé e não falar de Abraão, né, Exatamente velho? isso que eu ia falar. Abraão, considerado nosso pai na fé, pai da fé. E ele duvidou, Sim. ele teve dúvidas, Sim. o coração dele teve. Então, alguém que tem um título de pai da fé teve dúvidas. Nós também vamos ter. Sim. É humano, Imagina tá? nós, né? Exato. Né? Tá no- Vontade. Tá no Só irmãzinha nosso da igreja. sangue. Tá no nosso DNA. Nós vamos ter dúvida, é humano Sim. ter dúvida. Só que à medida que a gente vai tendo um relacionamento e dependência maior do Senhor, essas dúvidas vão diminuindo. Não vão acabar, a gente vai ter dúvida. Mas vai diminuindo. Você vai aprendendo a voz do Senhor, porque uma ovelha reconhece a voz do pastor. Se o pastor Jorge gritar lá longe, eu vou saber, ó, é meu pastor, vou lá dar um abraço nele. Eu vou saber. Então, é isso, focar mesmo no relacionamento com o Senhor, que vai dar tudo certo. Pega na mão de Deus e vai embora. Sim. Amém, E é Jesus. muito, muito, muito interessante. Porque, assim, Abraão, ele decidiu ouvir, obedecer e ir. E a gente vê que ao longo de toda a Bíblia, Deus ele vai se apresentar muitas vezes como eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Só que se Abraão não tivesse ouvido ao Senhor, ele não se apresentaria daquela forma. Porque Abraão não teria construído algo com o Senhor que deu para ele um legado que serve para nós hoje. Então, confiar e depender do Senhor vai gerar um testemunho que pode passar da sua geração. Quantas pessoas que a gente ouve testemunhos, pessoas que até mesmo podem não estar mais entre nós, mas que servem de lição para as nossas vidas. E por que nós, jovens, não poderíamos influenciar através da nossa fé e dependência do Senhor? Nós somos seres humanos, claro que nossa jornada, nossa caminhada não é tão longa quanto a de alguns, mas o Senhor que falou com Abraão é o mesmo Deus que fala comigo, que fala com Pedro. Então, isso não anula tudo aquilo que nós temos vivido com o Senhor e tudo aquilo que Ele tem projetado para nós vivermos com Ele. Vocês falaram aí de Abraão, mas eu acho que tem uma passagem muito prática sobre dependência, sobre fé, sobre um passo de fé ou um passo de loucura, que é Mateus 14, 22 ao 36, mais especificamente, mas enfim, todo mundo conhece, que é a passagem de Pedro, quando ele sai do barco, ele anda sobre as águas. Gente, tava escuro pra caramba, tava chovendo, ninguém tava entendendo por que Jesus tinha mandado a galera passar de barco e tal, e quando eles Mar veem, agitadaço. eles veem Jesus andando sobre as águas, Pedro, né, sempre muito proativo, virou e disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até o Senhor. E aí ele recebeu uma palavra. Essa palavra, uma pequena palavra, sempre me quebra muito. Que é, vem. Entendeu? É muito pequena, gente, mas é muito poderosa. Vem. E Pedro vai. Só que no decorrer, ele olha para as circunstâncias, ele duvida daquilo que estava acontecendo, daquela palavra que ele tinha recebido, e ele acaba naufragando, sabe? Então, eu acho que esse texto ele é uma prova de que nós vamos duvidar. Em algum momento, as circunstâncias elas vão nos afligir de alguma maneira. Mas o que fez ele afundar foi o simples fato de ter parado de olhar para Jesus. Sabe? Foi o simples fato de ter olhado para o mar revolto, ter olhado para a circunstância, ao invés de ter olhado para quem deu a palavra. Então, eu acho que o passo de fé é isso. É você, mesmo com as circunstâncias extremamente adversas,
você manter os olhos em quem Deus a palavra para você, sabe? E é como se Jesus dissesse, eu acho que esse podcast é Jesus dizendo para nós, vem. E, cara, eu saí do barco, velho. Eu tô fora do barco, entendeu? Eu tô me molhando inteira Ué, aqui. vamos atrás fazendo trenzinho ainda. Entendeu? Eu tô me molhando inteira. Às vezes eu dou uma escorregada assim. Às vezes eu dou uma escorregada assim. E aí Jesus tem que segurar e falar assim, calma aí. Porque às vezes nós tiramos os olhos dele. Eu acho que passo de fé para mim é isso. É você entender quem te chamou. Não é o que eu vou fazer, não é como eu vou fazer. É quem falou que eu vou fazer. Entendeu? Tem pessoas aí com promessas de grandes profecias de que vão ganhar muita gente e tal, e esperando. Sabe? Tipo assim, cara, mas eu não tenho nem estudo direito, cara. Só que, cara, não é como você vai fazer. Isso é um corte, tá? Não é como você vai fazer, é quem mandou você fazer. Ô, glória! Deus, ele não chama pessoas capacitadas, ele capacita pessoas escolhidas. Exatamente. Jesus. Isso é muito essencial para nós entendermos a nossa caminhada cristã, porque a gente espera muito a gente ter uma formação, habilidades, mas é o Senhor quem capacita a gente. E tem uma canção que me quebra muito e, assim, em determinado momento da minha vida, foi uma canção que eu só ouvia ela e toda vez que eu ouvia eu era quebrada. E só de lembrar já dá vontade de chorar. Mas é uma canção do José Júnior. E um abraço para você, José, se você está vendo. Somos muito seus seus fãs, fãs. entendeu? Você Demais. é um cara, assim, muito de Deus. Mas tem uma parte da canção que fala assim, fora do barco é mais seguro, É de onde vem a sua voz. E eu me apeguei a essa canção e a essa parte, sabe? Porque assim, sai do barco, sabe? Dá o passo de fé, sai do barco. E é tão, assim, às vezes a gente se ilude pensando que a gente tá fora, só que a gente até conversou sobre isso. Sim. Às vezes a gente tá fora do barco, mas tem uma corda amarrando a gente dentro daquele barco ainda. Tipo assim, eu tô fora, mas eu ainda tô me segurando nele ali, porque se Jesus disser assim, não tô mais aqui, eu tô segura aqui. Então é meio que tipo assim, Deus toma a direção da minha vida, mas se o senhor falhar, eu pego de volta. Sim. E não é isso. Você sair do barco é você sair sem colete, Sim. sem uma corda te segurando ou qualquer outra coisa que possa te dar segurança de você mesmo. É extremamente difícil. Eu ouso dizer que é uma das coisas mais difíceis na caminhada cristã, porque é você deixar de confiar naquilo que você consegue fazer e passar a confiar naquilo que ele pode fazer. E alguém que, assim, você não está vendo ele, às vezes você não vai ouvir uma voz audível ou não vai chegar uma pessoa e vai falar para você. Mas ele vai falar através de uma canção, através da palavra, e você tem que confiar nisso. É isso que você tem. Você tem que se agarrar nisso. Ou então, você vai morrer tentando nadar. E é entender também que esse lugar de dependência, né? Esse lugar de sair do barco, esse lugar de passo de fé, ele é um lugar desconfortável. Totalmente. A pessoa que sai do barco e está desconfortável, ela está de boia. Não tem como. Primeiro que eu tenho dificuldade com o mar. Essa palavra é para mim. Eu tenho dificuldade com o mar, gente. Eu não sou muito fã. Não gosto. de praia. Eu gosto de praia, eu gosto da areia, mas não gosto de mar. Eu não sei, o mar ele me dá uma sensação de insegurança. Para ser bem específica, né? Mas é desconfortável, sabe? Porque quando você tem uma palavra, isso para mim é muito pesado, velho, mas quando você tem uma palavra, não é sobre a sua força, sabe? Não é sobre algo que você nunca vai receber algo de Deus que você dá conta de fazer. Porque tudo que Deus ele dá para nós é sobre a glória dele ser manifesta através das nossas vidas, é para que ele seja glorificado. Então nunca vai ser sobre aquilo que eu posso fazer. Porque senão não faria sentido. E eu claramente diria, cara, eu fiz porque eu consegui, porque eu era capaz. Então quando Deus ele nos chama, ele diz, vem, não é sobre a nossa força e nunca vai ser algo que a gente conseguiria na nossa própria força. E é por isso que é desconfortável, porque quando a gente recebe uma palavra, a gente sempre vai primeiro, é sempre assim, né? Sempre vai primeiro na força do nosso braço. E aí, Davi aconteceu isso, né? Quando ele foi matar o gigante, ele primeiro foi ali na armadura humana, né? Dava ali tadinho, pequenininho dentro da armadura. Aí ele falou assim, cara,
Impossível. Eu não Vai consigo. dar, não. Não vai dar. Eu vou ficar aqui. Não dá nem pra mexer mesmo. Eu vou ficar aqui com as minhas pedrinhas mesmo. E aquilo que Deus tinha dado pra ele era 5 pedrinhas. 5 ou 3? 5. 5 pedras? 5 pedras. Deixa aqui o número de pedras. Vamos voltar aí no texto. Coloca aí. O importante é que ele usou só uma. Então, tipo assim, cara, ele foi nas pedrinhas, foi aquilo que Deus tinha dado pra ele. Em ótica humana, se eu tivesse lá, eu falaria, Davi, Você é louco. uma pedra, meu filho. Não vai dar. Pega logo uma Você não rocha. consegue nem estralar o dedinho do gigante, sou. Ele falou assim, com um gigante com a cabeça desse tamanho, é batata, entendeu? Não Então, dá tipo pra assim, errar. não foi na força dele, gente. Não. Eu imagino um vento ali, ó, a pedra foi. Aonde tinha que ir? Então, é muito sobre a gente entender que, cara, não é na minha força. Se foi a certeza de que foi Deus que te chamou, é você entender e conseguir ver na situação que não é a sua força. Que você não daria jamais conta de fazer isso sozinho. Ali você consegue ter certeza de que foi Deus que falou com você. Uau. Exatamente. Eu Uau. ficamos sem palavras. Uau. E esse negócio de ter certeza que Deus te chamou, tem vários exemplos na Bíblia que isso aconteceu. A Bíblia inteira, praticamente. Todos improváveis. Mas eu gosto, não sei se vocês gostam, mas tipo, quando eu leio a Bíblia, eu gosto de viajar. Como, Eu tô. imaginando ali, Eu como crio se na minha o cabeça. cenário na cabeça, como se tivesse acontecido. Viajo muito na história de Josué e Caleb. Não tem como. Pega uma pincelada muito rápida aqui. Foram lá, foram olhar a terra, voltaram, trouxeram o caixão de uva lá que dava pra alimentar umas 2 famílias o mês inteiro. Mas aí, chegaram e falaram assim, tem gigante. E o povo lá não dá não. Aí Josué e Caleb falou assim, na leite e mel. Gente, vocês já viram o tamanho da uva? Vamos, o Senhor é conosco. Sim. Sim. Eles tinham uma uva e um sonho, né? É igual a gente. A gente só não tem a uva gigante. Mas, Quem quiser dar uva gigante, Por a gente tá favor. aceitando, viu? mas foi o que o Senhor falou com Josué no início. Falou assim, ó, agora é com você, meu filho. Moisés morreu, acabou o luto, Engole o choro. engole o choro, Vambora. agora é você que vai guiar o povo. Sim. E assim, Até arrepiei. é muito forte, E aqui irmão. não tá frio, viu? Aqui com Legal. certeza não tá frio. Mas, gente, é muito interessante porque a própria palavra de Deus ela vai dizer que a fé sem obras ela é morta. Sim. Então, não basta eu apenas falar e acreditar e não agir. E eu acho que o agir está muito relacionado também ao se preparar. Eu queria que a gente discorresse um pouco disso, porque às vezes o Senhor vai trazer para a gente questões nas nossas vidas que a gente vai precisar de um certo preparo. Por exemplo, eu tenho vivido uma situação que em breve eu vou contar um testemunho para vocês. Testemunho, em nome de Jesus. Eu não aguento mais. Oh, Deus, esse deserto tá seco. Mas, Brotem águas. eu vejo que, tipo assim, agora a gente, né, estamos fazendo um seminário teológico e eu vejo que isso é uma preparação do Senhor, porque o ambiente que eu pretendo estar é um ambiente onde vão ter muitas pessoas que vão questionar a minha fé e que vão querer provas Sim. disso. Tipo assim, eu vou ter que argumentar e ter, sabe, isso concreto na minha vida. Tipo, eu tenho sei disso, certeza. mas como que eu explico isso? Eu vou precisar de explicar isso. Então eu vejo que, tipo assim, o Senhor, ele tem um tempo certo para todas as coisas, mas ele espera também de nós uma ação. Tipo assim, cara, você quer estar lá, mas como que você vai se preparar para estar lá, Sim. continuando sendo uma boca minha, aquele que eu coloquei lá e como muito mais do que propósitos pessoais, mas com algo pro meu reino? O que vocês... Eu gosto muito do exemplo daquilo que a gente também está vivendo, que é a questão da faculdade, né? Nós estamos ainda nesse processo de cursinho pré-vestibular e temos a convicção, posso dizer, Maria Eduarda, que temos a convicção Total! de que Deus colocou isso no nosso coração, né? Sim. São faculdades diferentes, mas a plena certeza de que foi Deus que chamou para isso. Temos a Aninha que faz parte desse grupo agora, que está no último ano, então está se preparando para isso. Mas, cara, nós ficamos o ano inteiro passado nos preparando para o Enem, né? Foi. Entendendo que debaixo de uma palavra que o Senhor liberou sobre as nossas vidas, nós estaríamos na faculdade que a gente tem sonhado. Só que a gente tem se preparado, né? São
algumas madrugadas estudando. Meu olho tá meio esquisito por conta disso. Mas assim, eu tô me preparando. E é aquilo que a gente estava conversando antes de iniciar também, né? Você tem uma palavra aí, meu irmão, para ir para fora, sabe? Para as Américas aí e tal. E tu não fala a língua. Sabe? Deus, ele pode fazer você chegar lá já falando inglês, francês, fluente e tal. Pode, mas você precisa se preparar e ele te chamou e ele quer que você se prepare. Então, cara, eu tenho uma palavra para eu ir ser missionário lá no Canadá. E só que eu não sei quando que é. Camilo, o que eu faço nesse meio tempo? Vou estudar inglês. Entendeu? Tô indo para a África. Amém. Não nesse momento, mas amém. E eu não sei a língua de lá. E eu sei que o Senhor tem isso para minha vida. Eu vou estudar a língua que mais fala lá na África. Inclusive, eles falam, uma curiosidade muito interessante, eles falam português também. Glória a Deus. Mas eu vou estudar a língua, entendeu? Então, Deus quer que eu pregue para jovens. Então, eu vou estudar a linguagem dos jovens. Então, isso é o se preparar, né? Você entender que você tem uma palavra e Deus já Deus deu o primeiro passo dele. Eu tenho isso para você. Ele já colocou isso no seu coração. Agora, se você for ficar sentado aí, esperando, cara, vai passar alguém na sua frente. Vai pegar a tua promessa. Só antes de você falar aí, só colocar um pingo no i aqui, que você se preparar não quer dizer que você não está confiando naquilo que o Senhor tem para você, mas você está entendendo que o propósito dele vai requerer atitudes suas também. Um posicionamento. Sim. Se preparar é fazer a sua parte também, né? Até porque Deus, ele não vai chegar em você e te dar as coisas de mão beijada, né, gente? De mão dupla, né, gente? Por favor. A gente até queria, né? Seria tão mais fácil. Você chegar lá nos Estados Unidos, pregar para aquela pessoa. Bom dia. Hi. What? No speak English. What? Sorry? Aí você... Mas, então... Now is the time. O Gabriel só diria isso. Chegar lá só assim, pegar a Bíblia. Now is the time's position. Só isso que ele ia falar. Então, mas você tem essa palavra, vai estudar inglês. Então, realmente, você tem isso aí, você precisa estudar qualquer coisa. Porque, querendo ou não, também a fé também vem do esforço, né? Sim. Então, como é que você... Não, eu tenho fé que Deus vai me mandar lá para os Estados Unidos. E você... E não junta dinheiro. Você não junta dinheiro, não tira um passaporte. Fazer inglês. Como é que você quer que aconteça as coisas assim? Não vai simplesmente cair do céu. Sim. Então você precisa correr atrás também. E a caminhada, o deserto, né, que a gente costuma dizer que o deserto é a preparação, a escola de Deus. Então, é a mesma coisa mesmo de você estar numa faculdade. Eu quero ser médica, Camila. Você está na faculdade de medicina? Você pretende fazer faculdade de medicina? Ah, não. Então você não vai ser médica, né? Aí, Camila, eu tenho chamado missionário. Você lê a Bíblia? Ah, não. Então, né? Porque você vai pregar, né? Sem saber do que você está falando. Sim. Então, isso é a preparação. É você... entender. E até mesmo, você não precisa ir longe. Tipo, cara, eu preciso aprender inglês porque eu fui... Não, cara. Deus tem pra mim um ministério de missões. Eu preciso pregar a palavra. Eu sou um evangelista, não sei o quê. Então, vá ler a Bíblia. Sim. Vá se preparar. Porque você precisa pregar a Bíblia. A não ser que você vai pregar e ter graça, né? Como que não pode. Você gosta desse assunto, heresias, né? Então, assim, vai ler a Bíblia, vai se preparar. Isso é se preparar. Não espere que Deus, que pode fazer, nós acreditamos, todos aqui acreditamos que Ele pode fazer. Mas Ele espera um passo para fora do barco. Esse passo é o quê? Se preparar. Cara, Deus, eu tô contigo, eu vou fazer, se eu faço a parte aí, eu faço a minha aqui. Sim. E nós estamos juntos. Deus não vai tirar o seu pé do barco, tá bom? Ele não obriga ninguém a fazer nada. Então, já vi várias pessoas falando, né, pastores, inclusive a Flávia Raiz, ela até falou isso uma vez, que chegavam pessoas um dia antes do Enem, entregava a caneta, essa aqui vai ser a caneta que eu vou fazer o Enem, e você ora por mim. Amém. Eu vou orar para que Deus ele te faça lembrar de tudo aquilo que você estudou, porque você precisa fazer a sua parte. Não adianta, gente. E eu falo por experiência própria, porque o meu primeiro Enem, eu falei assim, cara,
eu estudei, eu sabia que eu tinha estudado pouco, eu tinha estudado só a matéria do ensino médio. E aí, eu lembro que eu pensei assim, cara, é de Deus, então Deus vai me dar isso daí. Mas não é assim, Sim. gente. Se eu não me preparar, se eu não me esforçar para isso, cara, não vai. Porque Deus, ele tem uma promessa, mas enquanto eu não reagir de forma como alguém que corresponde a essa promessa, eu vou só adiando Sim. isso na minha vida e não acontece. E a Duda falou uma palavra que, gente, corresponde, velho. Sabe? O reino de Deus, ele é sobre isso. É sobre a resposta que nós damos àquilo que ele nos disse, né? Isaías 1 vai dizer que Isaías viu tudo aquilo, provou tudo aquilo, experimentou tudo aquilo, mas no final, Deus vira e fala assim, cara, a quem enviarei? E a resposta de Isaías, que fecha com chave de ouro, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, tipo assim, Camila, isso tá falando, as pessoas usam muito para falar sobre missões, sobre pregar, mas isso é para tudo na nossa vida, porque Deus, ele é como se Deus ele fizesse para nós uma proposta, sabe? Eu tenho isso para você, sabe? A quem eu enviarei para a faculdade de terapia ocupacional? Eis-me aqui, sabe? Tô correspondendo e a partir da minha resposta, ele vai fazer a parte dele. Sabe? E às vezes as pessoas elas impedem promessas de se cumprirem, elas impedem coisas que o Senhor quer fazer na vida delas por conta de uma falta de resposta. Às vezes Deus está esperando você dizer, eis-me aqui, entendeu? Às vezes Deus está esperando você falar assim, cara, Deus, conta comigo no que o Senhor quer fazer para o Brasil, conta comigo no que o Senhor quer fazer na nação, conta comigo. E as coisas às vezes não acontecem porque a gente não dá esse passo de, Deus, eu tô aqui. Eu quero fazer parte disso. Eu quero corresponder àquilo que o Senhor tem para minha vida. Eu quero corresponder para aquilo que o Senhor tem para a minha igreja. Inclusive, gente, se você está na sua igreja local, sabe, invista mesmo. Coloque expectativa naquilo que o Senhor tem para fazer na sua igreja local. Sim. Porque aí é onde o Senhor quer te usar. Esse é o seu primeiro campo missionário, sabe? Então, é essa questão de responder. Cara, eu tô aqui no Frimisa, então eu vou corresponder aqui. Cara, eis-me aqui. Vamos embora, vamos para cima. Sim. E querendo ou não, a gente. Porque a maioria das pessoas, não, eu tenho um chamado missionário, eu sou pregador. E eles já querem começar Eu lá sou do mensageiro. alto. Querem começar lá do alto. Não, eu vou pregar na maior igreja do Brasil. Só vou começar quando eu pregar lá a primeira vez. Mas não, Deus faz a gente ter, né, a humildade de começar de baixo. Pra, Sim. querendo ou não, a gente não inflar o nosso ego. Porque, né? A gente não é nada. Sem ele, a gente não é nada. Sim. Então, querendo ou não, a gente vai ter que começar de baixo. Não é à toa que a gente está aqui. Daqui a pouco, daqui a alguns anos, meses talvez, a gente vai estar no Porque a gente tá sonhando estúdio e alto. tudo. Glória a Deus. A gente tá dando passo de pé. É, Nosso pé tá passo fora do de barco. Eu falei, nós estamos foraço do barco. Nós já estamos lá no meio já. Eu já perdi de vista o barco. Eu nem sei pra onde que foi, mas. A gente desceu do barco e saiu correndo. Assim. Saiu do barco e mesmo o barco estando em cima da água, queimou o barco. Para não ter como voltar para trás. Mas, ô Pedro, você que ainda não falou um pouco sobre isso, a Aninha, né, tá nessa questão agora, ela fez o Enem no ano passado, mas ela fez como treineira. Você também que já tá aí como um tentante, lutante da vida, igual a gente. Ó, Senhor. Fala aí pra gente da sua experiência, como tem sido essa caminhada de dependência do Senhor, porque se você tá ainda lutando, é porque você ainda tá dependendo, né? Ai. Mas, enfim, confesso que não estudei para os Enems como eu deveria estudar. Bacana. Vixe. Minhas notas do Enem foram boas? Foram boas. Graças. Mas não Pra o graça. suficiente. Mas não porque eu queria. Isso foi graça, meu irmão. Foi graça. Porque Porque, tipo, eu sei que se eu tivesse empenhado mais para estudar, eu tinha tirado uma nota melhor. Isso eu acho que todo mundo. É. Mas eu confesso que o meu primeiro Enem que eu fiz, eu fui no simplesmente falando o seguinte, estudei na minha escola, é o suficiente, Nossa. vou fazer o Enem. Logo copiando logo na escola? Foi Não. aí. Eu não te julgo, eu falei, eu fiz isso Não, também no meu foi primeiro Enem. suficiente? Detalhe. Deixa ele responder. Foi suficiente? Calma, irmã. Foi. Não, Tá na Não faculdade? Bacana. Fica aí pra detalhe, você. eu ainda estudei no EAD. Ou seja, não prestava atenção nem na metade. Gente, temos aqui um cara de fé. Porque, né?
Não, isso não é fé, isso é falta de vergonha. Exato. Isso é fé na fé. Isso é fé na fé. Foi fé Fé na na fé. fé. Agora Vai, estou com fé no poder Matheus de Alves. Deus. Amém. Fé na fé. Fé na- Um abraço, professor. Um abraço, pastor Matheus Alves. Obrigada por tudo. Mas agora estou com fé em Deus. Glória a Deus. E estou tentando fazer a minha parte aqui na Terra, né? De estudar. Graças a Deus. Estudar de verdade agora. Realmente, tá mudando. Deus faz milagre. Deus faz milagres, faz o impossível. Mas é basicamente isso. Agora eu tenho que ficar totalmente dependente de Deus, mas fazendo minha parte aqui na Terra. E me preparando, né? Porque se não preparar, vai acontecer a mesma coisa nos outros Enems, né? Por exemplo. Sim. E podemos citar até alguns exemplos bíblicos. Vou citar o Davi de novo contra Golias. Ah, quase que eu falei Lolias. Falou. Lolias. Contra Golias. Ele pegou 5 pedrinhas pra girar e 5 pedras. 5 pedrinhas em um sonho. E aí, conquistando a Mas eu penso no seguinte, viajando como eu falei que gosto de viajar. Ele pegou 5 pedrinhas porque ele pensou, e se eu errasse a primeira? E se eu errasse a É segunda? verdade. E se eu errasse a Muito terceira? responde. Ele estava lá, preparado com as pedrinhas. E tem diversas passagens da Bíblia que mostram como que as pessoas preparadas vão lá. A parábola mesmo que Jesus conta das 10 noivas é uma prova disso. É. Levaram azeite, 5 levaram azeite a mais e 5 levaram não. O noivo atrasou, Sobraram. sobraram. Não conheço nenhuma de vocês. Sim. Quem são vocês mesmo? E, gente, caminhando assim, né, pro final, a gente deu muitos testemunhos daquilo que a gente tem vivido, né? Não testemunhos que se concretizaram, né? Vai Mas- concretizar. Aleluia. Aleluia. Mas para aquelas pessoas que estão nos ouvindo e se perguntando agora, cara, como eu começo essa jornada de dependência, sabe? Como que eu saio do barco, sabe? Por onde eu começo? O que vocês acham que seria essencial assim para fechar com chave de ouro e aqueles que estão nos ouvindo já sair desse podcast falando assim, cara, a partir de hoje o meu relacionamento com Deus vai ser diferente. A principal coisa, né? Relacionamento. Eu ia falar a mesma coisa. Cara, Deus testifica demais nesse podcast, velho. Não tem como. Totalmente. Relacionamento, posicionamento, eu acho que entra muito também. E convicção. Se eu tenho convicção de quem é o meu Deus, da palavra que ele me deu, cara, eu vou. Sabe? Porque não é sobre a minha força, não é pela minha palavra, não é pela minha capacidade, mas eu vou mediante a palavra que ele me deu. Por isso eu vou procurar me capacitar, eu vou procurar me relacionar com ele. E assim, gente, muito mais importante do que se preparar para algo é se relacionar com o Senhor. Sim. com Porque quem te é mais importante você forjar um fortalecimento, um equilíbrio espiritual do que você simplesmente ter conhecimento Sim. físico. Isso daí, conhecimento, um ateu pode ter ama. conhecimento. Sim. Mas se eu estiver me forjando a cada dia na palavra, em relacionamento e jejuando, porque o jejum ele que nos fortalece, ele não muda Deus, mas ele muda nós, cada um de nós, ele nos mostra quem nós somos e muda o nosso caráter. Então, cara, são as peças que Deus nos deu. Ele sempre vai nos dizer isso, palavra, oração e jejum. Tudo isso vai nos levar a um relacionamento com Deus. Eu acho que relacionamento, mas não relacionamento raso. Porque às vezes a gente tá. Igual quando, tipo assim, alguém fala assim, você conhece tal pessoa? Eu não conheço, mas já ouvi falar. Fulano é meu conhecido. né? Meu conhecido só de ouvir falar. Então, assim, eu acho que a gente se aprofundar mais em conhecer a Deus. Sim. Não só ter um relacionamento raso ali. Sim. Cara, eu finalizaria dizendo que o processo até a chegada daquilo que você recebeu do Senhor, ele é muito mais importante do que chegar lá, Sim. sabe? A caminhada do povo no deserto foi muito mais importante para eles Sim. do que ter chegado na Terra Prometida. Porque foi na caminhada, foi no processo que eles obteram convicção, eles conheceram quem era o Senhor, sabe? Então, assim, descubra nesse processo, para você que está iniciando esse processo com o Senhor, essa caminhada com Jesus, para você que está nessa caminhada há muito tempo, desfrute do processo.
Camila, mas o processo é pesado. Desfrute do processo, sabe? A ponto de você, quando chegar lá no cumprimento da promessa, quando chegar na palavra, quando você já estiver na faculdade que você quer, quando você já estiver no emprego que você quer, quando você já estiver lá na África fazendo missões, você entenda que quem é aquele que te sustentou e que vai sustentar o cumprimento da promessa. Sim. Então, tudo se resume, né, em eu entender e conhecer aquele que me chamou, Sim. né? Aquele que é provisão, aquele que é quem me guarda, aquele que é quem cuida. E quando eu conheço ele, eu entendo que tudo que eu preciso vai ser provido por ele. E aí eu paro de andar na força do meu braço, sabe? E não é quando você chega lá que você entende que não é na força do seu braço. É quando você está no processo, né? É Deus mandando você tocar na rocha e você tocar na rocha, porque você entendeu que não é a sua força que vai fazer a água jorrar da rocha, mas é a provisão do Senhor. Sim. Exatamente. Também tem um quesito, pegando um relacionamento. Com relacionamento com o Senhor é importante, com toda certeza, é o que a gente mais está falando aqui. Mas eu também falo relacionamento com as pessoas em si. Networking. Por que eu falo isso? Porque eu ouvi dizer uma vez que você é definido basicamente pelas 5 pessoas mais próximas de você. Aí eu pergunto, como que estão as 5 pessoas mais próximas? Sim. Não precisa responder, faça uma pessoas que têm visão que você tem. Exatamente. A Bíblia mesmo diz, há amigos mais chegados que irmãos. Outras passagens vão dizer que se o irmão está caído, o outro levanta, não, que é para andar em companhia. Os discípulos mesmos, eles iam para cidades em duplas, eles não iam só. Então, esse quesito de relacionamento em amizade, irmandade, também é importante. Você está caminhando com pessoas que têm a mesma visão que você? Ou você é o único crente do grupo? Sim. Sim. Pra gente, espero que agora a gente consiga, né? Porque é muito assunto. Mas pra gente finalizar aqui, eu acho importante, né, ressaltando o que o Pedro disse. Cara, se você tem dificuldade com isso, procura, não só se você tiver dificuldade, mas procura um tutor. Eu tenho minhas tutoras, né? Pessoas que vão te auxiliar e que vão te ensinar a depender do Senhor. Porque muitas vezes a gente não sabe como começar, talvez esse podcast tenha sido um start para você, mas você precisa de uma pessoa que esteja do seu lado, te falando, olha, faz assim, procura fazer dessa forma e você vai ser bem sucedido. Então, procura um líder, uma pessoa que você sabe que vai te auxiliar dessa forma, para que você não desista e tenha constância nisso, porque mais do que começar, é muito importante você prosseguir, você continuar naquilo. Exatamente. Então, procure pessoas que te apoiem, que estejam junto com você e que você tenha certeza que, se você desanimar, aquela pessoa vai estar ali para te animar de volta e te levantar. Sim. E de preferência também, acho que ser uma pessoa mais velha, né? Uma pessoa mais vivida ali, principalmente na fé. Por que todo mundo olhou pra mim? Eu não tô entendendo. Você é a nossa tutora. Pra quem não sabe, né, ela tem já 28 anos. É 21. Gente, é 21, de cara. ministério. Eu tenho Mas ela é a mais 34 anos velha de nós, ministério. então conta também. Eu tava lá sendo formada no Senhor e eu já tava ministrando. Tô brincando. Cara, eu quero finalizar. De novo, né? Agora oficialmente agora vai. finalizando. É oficial. Ninguém mandou finalizar, mas eu quero finalizar hoje. Você me permite? Gente, obrigado, cara, por esses 2 dias, né? Já é o segundo. Se você não assistiu o primeiro, assista, porque tá muito bom. Então, assim, tem 2 sido dias de muita testificação E aprendizado. e Sim. aprendizado. E direcionamento. 2 EPs de... direcionamento. Sim. Então, assim... Raivas também. É verdade. Isso não precisa, você não conta. Mas, assim, tem sido muito bom conversar com vocês aqui nesse podcast. E, oficialmente, as nossas redes sociais estarão aqui embaixo. Sim! Todas as nossas Eita redes sociais glória! e a rede social do Vox E não vai estar esqueça, aqui. Segue a gente. Sim. Pra não perder uma novidade. Sim. Sim. Então acompanha a gente nas redes sociais, individualmente e no Instagram do Vox, beleza? Não deixe de assistir os nossos episódios, está muito bom. Inclusive, para a próxima semana a gente já tem os nossos primeiros convidados. Então, assim, você não my pode God. perder, velho. Tá imperdível demais. Outra coisa Aproveita, também, né? né? Acho que você poderia falar, né? Que a pessoa que tanto fala de cortes, né?
Fala dos cortes que vai ter também. Gente, vai ter vai corte. ter. Vocês vão ver muito a minha cara, porque eu fico implorando o corte, né? Faz o corte aí. Ah, tadinho do pastor Sempre vai Jorge. começar com Tadinho do corte, editor. com- É. E a gente vai soltar isso nas nossas redes sociais, então esteja acompanhando a gente, porque Sim. às vezes você viu o podcast, nossa, essa parte aqui eu queria mandar pra tal pessoa. Segue a gente lá, que aí você vai ter, né, pra poder mandar e Compartilha também, compartilhar. muito É. importante. Dá Se o vocês like e vão- compartilha. Vocês vão ver um pouquinho da gente fora desse enquadramento. Sim, É, vai ter mais da nossa. A gente vai ter mais da nossa vida, gente? Vai ter. sim, Ah, vocês tem vão umas Decisões ao conhecer vivo. Vamos embora. quem A somos, de gente vai onde ter mais somos, da o que nossa fazemos. vida? Vamos lá. A gente vai ser Uai. criador de conteúdo. Então a gente vai ter mais da nossa vida nas nossas redes sociais. Vai ser uma ter uns coisa videozinhos mais. assim, né? A palavra de hoje. Bom dia, que tal uma palavra brincar? Isso já tem, né? Tô plagiando as pessoas. Mas a gente vai ter mais proximidade ali nas redes sociais, a gente vai conseguir ficar mais próximo, então você não pode deixar de nos acompanhar. Se você viu até aqui, tira um print, posta pra gente, manda pra alguém que você sente que precisa ouvir tudo isso que a gente falou aqui. Né? Compartilha aí com a gente também nos comentários a sua Sim. experiência, né, de passos de fé, de dependência. A gente quer saber de vocês também. Também no YouTube tem como você marcar um horário específico do vídeo. Então, se você quiser marcar um horário específico e falar, olha, essa palavra tal, me conquistou, não sei, eu gostei. Sabe, também é bom porque engaja o vídeo e a gente vai ficar sabendo. de Bom, você. engaja o vídeo, viu, gente? Engajamento. A gente vai ficar Isso. sabendo que vocês gostaram, Sim. sabe? Então é isso. Muito isso. obrigado. Pode finalizar. É isso. Muito obrigado. Tchau pra vocês. Deus abençoe E vocês. é isso. gente. Mais um dia de box. Até a próxima. Faz o vídeo. A Bahia.